Olá, tudo bem? Ó, quem está falando aqui é o professor Marcelo, você já conhece, né? Você está ligado aonde? No CAEP Interativo. Vamos aqui nas dicas de geografia para a FUVEST, beleza, pessoal? Nós vamos trabalhar aqui sobre geografia do Brasil, principalmente os aspectos naturais. Então vem comigo, vamos mostrar aqui, primeiro, olha esse mapa bonito aqui do relevo brasileiro. Ai, como é que é o relevo brasileiro? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Nós temos apenas 28 compartimentos na classificação do professor Jurandir Ross. Nós temos aqui, ó, essas áreas que vocês estão vendo aqui, mais escuras, isso aqui são as terras baixas, a Grande Depressão Amazônica. Essa área aqui, que praticamente pega o rio Amazonas, é a planície do rio Amazonas. Por falar em planície, essa planície aqui é mais famosa, ó, planície do Pantanal Mato Grossense. Bem no centro aqui eu tenho a planície do Araguaia, né? E ao longo do litoral, pessoal, a planície litorânea ou tabuleiros litorâneos. E aí nós temos algumas depressões. Uma depressão famosa, essa daqui, ó. Essa depressão é a depressão periférica. Você pode chamar também de depressão periférica da borda leste do Rio Paraná, da bacia do Rio Paraná. E essa outra aqui, bem grandona, lá no Nordeste, é a depressão sertaneja, tá? O sertão nordestino. E essa bolinha aqui, o que é isso aqui, esse relevo? Aqui é a famosa Chapada da Borborema. Então, pessoal, lembra o seguinte, relevo brasileiro. No relevo brasileiro, nós não temos altitudes, nós não temos grandes altitudes, nós temos altitudes modestas. E a estrutura geológica brasileira, ela é antiga, né? E por isso que nós temos uma certa estabilidade geológica. Nós não temos dobramentos modernos no Brasil. O que são esses dobramentos modernos, São as formações montanhosas que ocorrem lá na parte oeste do continente americano. Devido ao choque das placas tectônicas, as montanhas se dobraram, né? O relevo se dobrou, dando origem à Cordilheira dos Andes, por exemplo. Área de grande instabilidade, de vulcanismo ativo, né? De terremoto. O Brasil está livre disso aí por quê? Porque a nossa estrutura geológica, o nosso embasamento geológico é cristalino. Na superfície do território brasileiro predominam as rochas sedimentares, mas a base do território é formada por rochas cristalinas, muito duras, muito rígidas, beleza? Então, fiquem atentos quanto ao relevo brasileiro para a FUVEST. Tranquilo? Vamos mais aqui. Vamos ver mais uma outra coisinha. Olha aí, climas do Brasil, olha que coisa colorida, coisa bonita, né? São os principais climas que nós temos no território brasileiro, pessoal. Que clima é esse, Tá vendo esse aqui, ó, bem grandão, essa cor vistosa aqui, na Amazônia? Esse aqui é o clima equatorial. O clima equatorial é um clima muito quente, muito úmido, né? A amplitude térmica dele é baixa. Aí você perguntou, o que é amplitude térmica? Amplitude térmica, pessoal, é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Na Amazônia, predomina as temperaturas elevadas o ano todo. Poucas vezes a temperatura vai baixar na Amazônia. Quando ela baixa de uma vez, que geralmente é no período do inverno aqui para nós, é porque ocorreu um fenômeno chamado friagem, que houve a penetração da massa polar atlântica na Amazônia. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mas o clima predominante na região amazônica é o clima equatorial, quente e úmido, beleza? Agora olha aqui, ó, esse verde aqui, ó, esse verde aqui, aquele verde, não sei se lembra alguma coisa com Palmeiras e tal, mas pode estudar que cai, tá? Então, ó, olha aqui, esse verde que aparece na maior parte do território brasileiro é o que nós chamamos de clima tropical. Na parte central do Brasil, esse clima é o chamado tropical continental. Basicamente, como é que ele é, Simples. Chuvas concentradas no verão e estiagens no inverno. Beleza? Tranquilo? É o clima da vegetação do cerrado, que está aqui no Brasil central. É o mais comum. Esse azulzinho aqui, ó, esse clima mais azul aqui, ele é bem específico. É um clima tropical também. Só que é um clima tropical de altitude. Ué, qual que é a diferença aí? A questão aí, pessoal, é que a altitude, nós sabemos, quanto maior a altitude, mais baixas as temperaturas. Então, o inverno nesse tipo climático aqui, ele vai ser um pouco mais frio. Vamos lembrar o seguinte, Campos do Jordão, lá no alto da Serra da Mantiqueira, né? Campos do Jordão é famosa pelo inverno, não pelo verão, por causa da altura de Campos do Jordão. Beleza? Então, clima tropical de altitude. O regime de chuva praticamente é o mesmo, não muda muita coisa não. Agora, olha esse vermelho aqui, ó, vermelho encarnado, aqui do sertão nordestino, terra de cangaceiro praticante. Então olha aqui, ó, esse aqui é o clima semiárido. Por quê?
a quantidade de chuva aí, ela é bem pequena, é irregular. Além de ser escassa, as chuvas são irregulares. Então, o sertão nordestino é marcado por isso daí. Pode passar um longo tempo sem chover, às vezes chove. O que era para chover durante um mês, chove durante 2 dias e para por aí. Então, clima semiárido, calor, seca, é que marca essa paisagem aqui do sertão nordestino, porque no Nordeste nós temos o clima úmido também ao longo do litoral. Beleza, pessoal? E aquela região que nós temos um clima que tem as 4 estações melhores definidas, a amplitude térmica desse clima aqui, ela é muito maior porque você tem um verão mais quente e um inverno muito frio. Esse tipo climático aqui é o clima subtropical. Temos que lembrar que já passa o Trópico de Capricórnio e vai em direção ao sul, a zona temperada do sul. Então, é o clima que nós dizemos assim, seria um clima mais europeu do território brasileiro, beleza? Onde os invernos são muito mais rigorosos, podendo cair neve, dependendo da região. No caso da Serra Gaúcha, por exemplo. Tá? Clima subtropical que apresenta as 4 estações definidas. Agora, cuidado, se aparecer lá o clima mesotérmico, é esse aqui, é o clima subtropical. Beleza, pessoal? Região sul, predominante na região sul. Então aqui nós temos um esquema da distribuição dos principais tipos climáticos do território brasileiro. Facinho, né? Então fiquem atentos. Vamos ver mais uma coisa aqui? Vamos olhar aqui, ó, a atuação das massas de ar no Brasil. Estão vendo essas setas aqui? Indica o caminho que elas traçam no território brasileiro. Então nós temos no Brasil 5 massas de ar. Vamos começar aqui, ó. Aqui em cima, ó, tá na letra A. Essa massa de ar é chamada de massa equatorial atlântica. Úmida, vem do Oceano Atlântico e pega aqui a costa do Nordeste até o litoral norte do Brasil. Beleza? Ela traz muita umidade para o litoral. Já na Amazônia, nós temos aqui a massa equatorial continental. Essa região, olha aqui, ó, a área de atuação dessa massa de ar. Ela atua em grande parte do território brasileiro. Ela traz muita umidade aqui para o Sudeste, inclusive. Beleza? Agora, olha lá, ó. Vou pegar aqui no Oceano Atlântico. Na altura do trópico, nós temos a massa tropical atlântica. Essa massa de ar que atua aqui no Sudeste, no litoral do Nordeste e até da região Sul. Ela vem carregada de umidade. Quer ver? Lembra quando você sai de férias, dezembrão, janeiro e vai do interior do país para o litoral? Chega lá, você pega uma semana de chuva, culpada é dessa massa aqui, ela é quente e úmida. E já que nós vivemos um clima tropical, a maior parte, o que acontece? Chuvas concentradas no verão. Então no litoral aumenta mais ainda a quantidade de chuvas, né? E a atuação dessa massa aqui. Já lá no Paraguai, numa região chamada Chaco, tem uma massa que vem de lá e atua aqui, ó, no Pantanal Mato Grossense. É a massa tropical continental. Ela tem um diferencial dessas outras aqui. O quê? Ela é quente, igual as outras, mas ela é seca. Ela atua nessa região. É uma atuação restrita. Mas aí, pessoal, nós temos uma massa de ar que vem lá da Patagônia, na Argentina. Ela vem subindo, passa pelo Uruguai, penetra no Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó. Ela pode chegar até a Amazônia. Ela vem pelo Brasil Central e vai pelo litoral, empurrando a outra massa úmida aqui para o Nordeste. Esta massa é a massa polar atlântica. É esta massa que traz o inverno para nós aqui, né? Que faz as temperaturas caírem. E ela pode chegar até a Amazônia. Aí você vai falar assim, ô Pro, mas como é que ela vai chegar até a Amazônia? Hein? Como? Pessoal, o relevo brasileiro ele tem altitudes modestas. Então não tem uma barreira que impeça essa massa de chegar até lá. E outra, nós temos uma grande quantidade de rios. Então essa massa aqui, ela vai pela calha dos rios. Vai subindo, atravessa o centro-oeste, o Pantanal, e vai provocar a queda brusca de temperatura na Amazônia. Como é que chama essa queda brusca de temperatura na Amazônia? É o fenômeno da friagem, beleza? Quando a massa polar consegue atingir a Amazônia. Tranquilo? E para nós aqui, no centro-sul, ou melhor, no sudeste, o que ela faz? Ela provoca a queda de temperatura, porque nós vamos estar no inverno, né? E também quando ela choca com outra massa, se ela é uma massa fria, ela se choca com a massa quente, o que nós vamos ter aí? A famosa chuva frontal, por causa da diferença de pressão e temperatura. Então, pessoal, preste atenção na atuação das massas de ar no território brasileiro. E aí, ó, no meio do ano, que é o inverno nosso aqui, essa massa acaba empurrando essa outra massa úmida para o litoral do Nordeste. O que acontece? Lá no Nordeste, no litoral nordestino, a quantidade de chuvas aumenta no meio do ano, né? No período do inverno nosso aqui, lá acaba aumentando a quantidade de chuva. Você tem uma
uma grande quantidade de chuvas no litoral nordestino. Às vezes você sai daqui no meio do ano, vou para o Nordeste pegar um sol, chega lá você pega chuva. Esse é o problema, tá? Então a circulação geral das massas de ar no território brasileiro. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos ver mais uma coisinha aqui. Olha lá, ó, vegetação brasileira. Pessoal, esse mapinha que vocês estão vendo aqui da vegetação brasileira, todas essas formações vegetais, vamos lembrar o seguinte. Este mapa ele traz a vegetação original, quando não havia desmatamento. Então essas eram as formações vegetais, florestais, arbustivas, herbáceas e complexas que nós temos no território brasileiro. Mas hoje, o que está acontecendo? Boa parte da vegetação, principalmente aqui no Centro-Sul, ela já foi devastada. Por quê, Pro? Vamos associar uma coisa com outra. Desde o descobrimento, desde o período colonial, a população brasileira ela foi se fixando, os primeiros habitantes, ao longo do litoral. E aí eles começaram a devastação da floresta. A Mata Atlântica, por exemplo, que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. De 100% hoje tem o quê? Menos de 5% de reservas de Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, densa, úmida, fechada, impenetrável, não é? Então, toda essa Mata Atlântica aqui, isso aqui foi todo devastado. A região do Cerrado, no Brasil Central, lembrando o pessoal, Cerrado ou savana, né? Aquelas formações arbustivas e herbáceas com plantas, com plantas de troncos retorcidos, cascas grossas, folhas cerosas, raízes profundas, né? Também, pessoal, no Brasil Central, essa vegetação foi quase toda devastada. Por quê? Cedeu lugar ao quê? A expansão da agropecuária, né? A floresta amazônica, que é a maior formação florestal que nós temos no país, que começa aqui nas bordas da Amazônia, ó. Cuidado na FUVEST aí, pessoal, ó. Aqui nas bordas da Amazônia. O que pode acontecer? Está avançando a fronteira agrícola aí, né? Então eles estão fazendo aqui o arco do desmatamento, não vai esquecer disso, nessa região aqui, ó. Por quê? A agropecuária do Centro-Oeste está indo em direção ao norte, à Amazônia, tranquilo? Nós temos aqui o complexo do Pantanal, a mata de araucária aqui no sul do país, a campanha gaúcha, ou melhor, as pradarias no Rio Grande do Sul, os campos, né? E na região aqui, ó, do sertão nordestino, nós também temos vegetação, aquela vegetação adaptada à seca, que nós chamamos de plantas xerófitas, né? Aqui é o domínio da caatinga, que é a planta adaptada a essa escassez de água no sertão nordestino. E não podemos esquecer que bem ao longo do litoral, nós temos aquela vegetação em contato com a água do mar, que nós chamamos do quê? Mangues, que é um ecossistema extremamente importante e que está sofrendo um problema sério com a expansão da urbanização, né? Eles estão aterrando os mangues, alguns jogam esgoto, lixo, tudo isso acaba destruindo esse ecossistema aqui. Então, pessoal, essas são as formações florestais que nós temos mais importantes no país. Lembrando que esse mapa que você está vendo aqui é da formação original, porque hoje praticamente já não temos todas essas formações nessa extensão aqui, beleza? Então, formações vegetais brasileiras, cuidado aí na FUVEST. Tranquilo? Fiquem atentos. Vamos mais um pouquinho aqui. Tá? Olha aqui agora, hidrografia brasileira. Pessoal, algumas características sobre a hidrografia brasileira. Primeiro, o Brasil é muito rico em rios e pobre em lagos. Outra característica da hidrografia brasileira, a drenagem no Brasil é exorreica. O que é isso, Pro? Exorreica significa o seguinte, pessoal. Direta ou indiretamente, os rios brasileiros, eles acabam indo para o mar, para o oceano. Tranquilo? Beleza? Então, um deságua no outro, outro vai desaguando e tal, e no fim eles correm para fora do continente. Isso é drenagem exorreica. Se fosse endorreica, eles desaguariam dentro do território. Não é o que acontece. E nós temos uma característica que é o grande potencial hidráulico da hidrografia brasileira. Porque a maioria dos rios brasileiros são rios de planalto, de quedas d'água, bom para produzir energia. Tranquilo? E aí, pessoal, olha lá, FUVEST, hein? Fica atento. As bacias hidrográficas brasileiras, olha aqui, ó, uma das maiores bacias do planeta, a bacia amazônica, que tem o rio Amazonas como o rio principal da bacia e os afluentes do hemisfério norte e do hemisfério sul. A bacia de maior potencial hidráulico natural do Brasil, tá? Que também serve como hidrovia. Depois nós temos aqui, pessoal, ó, na parte central, essa área que vocês estão vendo aqui,
a bacia do Tocantins-Araguaia. Lembrando que é no rio Tocantins que nós temos a maior hidrelétrica 100% nacional, a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. E no rio Araguaia, nós temos a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha do Bananal. Beleza? Vamos aqui. Essa aqui é a bacia do Nordeste. Um dos destaques na bacia do Nordeste é o rio Parnaíba, lá no Piauí, que divide o Piauí e Maranhão. Nós temos aqui a bacia do São Francisco. Esta região aqui, lembrando que o rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, no sul de Minas Gerais, depois ele vai subindo, vai, até desaguar no Atlântico, passando pelo sertão nordestino, dividindo vários estados nordestinos. Agora, uma coisa que eu vou falar para você, você conhece o tripé do São Francisco? Não? Então lá vai. Por que tripé, pro? Porque o rio São Francisco ele é utilizado para navegação, energia e irrigação. Por isso que fala tripé do São Francisco, que é, na verdade, o principal rio que atravessa aqui a área do sertão. Beleza? Agora, a grande polêmica do São Francisco qual é hoje? É a questão da transposição do rio São Francisco. A gente não sabe como é que vai, que vai virar isso daí não. Eles estão fazendo um projeto de puxar água do São Francisco, puxar canais para outras regiões do sertão nordestino. Vamos ver como é que vai, o que vai ser isso aí, né? Tem os prós e os contras. Um dos fatores que eles dizem que é bom é que poderá levar a água para as pessoas que necessitam no sertão e vai minimizar os problemas sociais aí. Os ambientalistas, alguns dizem que o problema dessa transposição é a forma de irrigação. Você pode salinizar o solo da região, porque pelo calor que é aquilo lá, pode evaporar mais água e ficar depositados os sais minerais e no fim você vai ter um problema a mais, um problema ambiental, mesmo porque você está tirando água do rio São Francisco, né? Você pode diminuir a vazão do rio, é outro problema também. Mas a gente não sabe ainda porque não foi feito, eles estão trabalhando nisso, né? Vamos ver outra bacia hidrográfica. Na verdade, ó, vamos pegar essa área todinha aqui, pessoal, ó. Esta região toda aqui é a bacia Platina, porque ela é formada pela bacia do Paraguai, pela bacia do Paraná e pela bacia do Uruguai. Juntamos essas três bacias, nós temos a grande bacia Platina, que vai para o sul, para o Cone Sul, né? Lembrando que o rio Paraguai, ele é um rio de planície, então ele se constitui numa hidrovia natural. Lá no Pantanal Mato Grossense, eles utilizam muito para hidrovia, mas ele tem uma importância maior ainda, que é a questão do ecossistema pantaneiro, que a área de alagamento dele forma as regiões de pântano lá, né? Já aqui, ó, esse rio aqui, ó, é o rio Paraná. É na bacia do Paraná, pessoal, que nós temos a maior hidrelétrica do país. Na verdade, ela é brasileira e paraguaia, né? A usina hidrelétrica de Itaipu. Mas essa bacia ela é mais importante por quê? Porque é nela que está instalado a maior quantidade de hidrelétricas, o maior potencial instalado, aproveitado é na bacia do Paraná. Por quê? Porque ela está localizada na região mais urbanizada e industrializada do país. Além de produzir toda essa energia, ela também é utilizada como hidrovia. Através das eclusas foi possível fazer a navegação da hidrovia Tietê-Paraná, por exemplo. Beleza, pessoal? Aí nós temos outras bacias secundárias, a bacia do Nordeste, a bacia do Leste, a bacia do Sudeste e Sul, tá? Lembrando que aqui na bacia do Sudeste e Sul, nós temos um rio de extrema importância, que é o rio Paraíba do Sul, que é o Vale do Paraíba em São Paulo, uma das áreas mais urbanizadas ali, de concentração urbana, industrial, todo esse processo. Então, pessoal, hidrografia brasileira, importante para a FUVEST aí, produção de energia, navegação, irrigação. Nós temos essa preocupação de estar analisando a hidrografia brasileira. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acabou, um abraço, sucesso na FUVEST e estamos confiando em vocês, beleza? E ó, não esqueça, acesse o CAEP Interativo, né? Até dezembro você vai ter um desconto especial. Um abraço, fiquem bem, até mais. Tchau, tchau.